Acho que assim, a primeira coisa para a gente comentar um pouquinho é tudo que envolve o tema que está super na moda, chamado internacionalização. Eu costumo brincar que não é uma receita de bolo. Não é entregar um imposto somente calculado, não é entregar somente um balanço e um balancete, Isso. é entregar soluções personalizadas, muito mais do que isso, adequadas para que sejam pertinentes ao produto do nosso cliente. Isso é o mais importante. Só complementando a resposta, né, do Gabi, eu penso que assim, a questão da internacionalização hoje, ela não é mais, não se fala mais em necessidade ou escolha, né, como você questionou no começo. Então tem que ficar muito atento a essas questões, tem que ficar muito atento à questão da contabilidade. Quando você tem uma matriz no Brasil e uma filial nos Estados Unidos, a contabilidade ela é um pouco diferenciada, não só nos Estados Unidos, mas dentre outros países, né? Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Arocast. Hoje estou numa mesa de milhões aqui, só com gente importante. Cristiano Aro está aqui com a gente mais uma vez. Eu, Maria Laura, sou diretora da Unidade São Paulo. E nossos parceiros aí, Gabriel e Gabriel, né? A dupla Gabriel. Hoje nós vamos falar de um tema que é meio um spoiler, Cris. Eu posso? Minha ansiedade pode? Pode sim. Uma novidade muito bacana. A gente está já trabalhando nisso. Então, hoje a gente vai soltar algumas coisas, né? Para o pessoal ficar curioso e interessado, que é um assunto bem bacana. Nesse episódio, nós vamos falar em alguns vídeos sobre esse assunto. Vamos lá, então? Obrigado, primeiramente, por vocês terem vindo. Eu sei que a agenda é complicada, do Cris também, estava em Minas, chegou, falou, eu vou estar cansado. Eu falei, vai cansado mesmo. E conseguiu chegar. E a gente está aí num tema, né, trabalhando e... Na verdade, né, Cris, você já há algum tempo já vem sentindo essa necessidade, já estava buscando e querendo trazer isso para a área e agora vai. De fato, concretizando. Na concretizando. Verdade, mediante a necessidade de alguns clientes da internacionalização de produtos e também a exportação de produtos, entre outras coisas, questões societárias, a Aro, de fato, agora está criando um braço internacional. Um braço que vão trazer bastante novidades para vocês, para realmente aí tentar, de todas as formas, trabalhar uma parte mais objetiva na questão societária, na questão tributária e também, obviamente, colocar os seus produtos fora do país e, obviamente, também nas suas importações tentar fazer algo no sentido de melhorar o seu custo do produto, seu famoso CMV, que já falamos aqui algum tempo atrás, e, consequentemente, ser mais competitivo aqui no Brasil. Essa é a ideia principal que a Aro traz mais uma inovação para vocês. Isso sim, a gente sempre está pensando em novidades. É um tema novo, não tanto, né? Algumas empresas, alguns empresários, e vocês principalmente já estão trabalhando nisso há algum tempo. Aí, para a gente tirar a dúvida, né, de quem está nos assistindo, tem algumas perguntinhas que nós elaboramos, que são as perguntas mais frequentes, o que mais os empresários têm dúvida, para vocês esclarecerem e bater esse papo com a gente, tá? Então, o tema do vídeo é internacionalizar hoje é escolha ou necessidade estratégica? Hoje, internacionalizar ainda é uma opção ou já virou uma necessidade? Um empresário que tem um porte um pouco maior ou não, às vezes eu falo, só um grande empresário pode, um pequeno pode. Já virou essa opção ou está sendo estratégico isso pro empresário brasileiro? Acho que é uma ótima pergunta aqui para a gente começar, né? Eu acho que assim, a primeira coisa para a gente comentar um pouquinho é tudo que envolve o tema que está super na moda, chamado internacionalização. Eu costumo brincar que não é uma receita de bolo, né? Então, eu não vou colocar exatamente os mesmos ingredientes para produzir exatamente a mesma receita. A mesma receita. É um trabalho extremamente, como é que eu falo, customizado para a necessidade de cada cliente. Personalizado. Obedecendo para onde que faz sentido, se é que faz sentido. E outra coisa que eu falo que é importante também, às vezes o resultado vai ser, cara, não faz sentido você se internacionalizar. Por quê? Porque foca no teu negócio, você está gerando uma margem altíssima, uma receita altíssima aqui, e você corre o risco de você desviar o foco e talvez sacrificar seu negócio lá fora. Então,
a gente não é o vendedor nato de falar assim, não, cara, sempre a internacionalização. Ou é um produto de prateleira, não é um produto de prateleira. Não é um produto de prateleira, né? Então, eu acho que isso é muito importante para posicionar esse público empresariado que a gente está conversando. Tá? O que casa, né, Cris? Aí o Cris pode até falar mais um pouquinho. É que a gente trabalha com essa personalização. Então, assim, a gente também não tem, por mais que... contábil é envio de imposto, balanço, balancete de RE. Então, assim, se fosse ver, a gente também entregaria só isso para o cliente. Então, a gente tem também esse olhar de personalizar as coisas. O atendimento, isso. Como um todo. Tanto é que a Aaro não é simplesmente um escritório de contabilidade, é um escritório de soluções empresariais. E nosso slogan é suporte além dos números, né? Sim. Não é entregar um imposto somente calculado, não é entregar somente um balanço e um balancete, é entregar soluções personalizadas, muito mais do que isso, adequadas para que sejam pertinentes ao produto do nosso cliente. Isso é o mais importante. E foi aquilo que você falou. Às vezes o cara tem um sonho. Às vezes é sonho. E você, na hora que ele vem apresentar pra gente, né? Vocês falam, não. Talvez não faz sentido. Talvez não faz sentido. E hoje vocês acham que tem algum risco o empresário concentrar a operação dele só no Brasil? Como que tá isso, Gabriel? Então, vamos lá. Bom, primeiro, né, agradecer vocês pela oportunidade de dividir um pouquinho aqui com vocês do que a gente faz e tá construindo aqui em conjunto. Só complementando a resposta, né, do Gabi, eu penso que, assim, a questão da internacionalização hoje, ela não é mais... não se fala mais em necessidade ou escolha, né, como você questionou no começo. E sim, eu acho que é uma premissa, é uma etapa que a empresa ela precisa cumprir se ela visa ter longevidade e escalar a operação dela. Internacionalização não necessariamente é ter funcionário fora ou apenas montar uma LLC ou apenas ter uma estrutura em Cayman ou em BVI ou qualquer coisa assim, né? Então, acho que internacionalização vai muito além. A gente pode falar no âmbito societário, a gente pode falar no âmbito jurídico, a gente pode falar no âmbito operacional. Por quê? Né? E aí, entrando no mérito da segunda pergunta, qual é o risco disso? Para começo de conversa, o risco está aqui dentro de casa. Né? Então, assim, o risco é que a gente brinca, né? O risco ele é do país. Então, a gente tem exposição de um risco político, de um risco econômico. E, assim, isso é extremamente preocupante. Para o empresário que ele quer escalar a operação dele, como que ele vai estar concentrado só em um local? Não estou nem falando, né, em levar time para fora, fazer qualquer movimento assim, mas que seja a estrutura dele. Né? Hoje, vocês escutam mais que a gente. É diferente de uma holding operacional e de uma holding patrimonial. Sim. Então, assim, como que a gente brinca com essas duas peças nesse contexto? Então, risco tem? Risco tem. Tem dentro de casa o risco. Talvez pôr um pé fora ou qualquer coisa assim, a gente está diversificando o risco. Sim. Né? Então, eu acho que é muito mais sobre isso, né? A importância de internacionalizar e não o risco de internacionalizar. Pegando o gancho no que você está falando, né? Olha que interessante. A gente vive num país que todo mundo sabe, predominantemente tem uma inflação alta. Sim, né? Fato. O Banco Central aí fica todo ano, sempre, trabalhando para conter, né, a subida aí da taxa de inflação, que é uma dor de cabeça que nos acompanha faz tempo. A dívida líquida do nosso país em relação ao PIB é de 65%. O que isso significa dizer? Teu país, PIB, tudo que teu país produz no período de um ano. O Brasil tem um estoque de dívida de 65%. É muito alto, é muito perigoso, né, para você, empresário, ter acesso a esse dado, porque o teu país ele gasta mais do que arrecada. Né? Eu não estou aqui para falar hoje de política, mas é a realidade. É a nossa realidade. Eu acho que é importante a gente analisar, né, isso que o Gabriel falou, essa parte dentro de casa, para a gente começar a pensar em tomada de decisões, do tipo, cara, 65% da dívida líquida do meu país em relação ao PIB é dívida. Isso é muito, muito crítico. O país tem uma inflação muito alta. O meu produto, eu tenho uma incerteza aqui, uma insegurança muito grande se o meu produto não pode ser melhor vendido lá fora, se eu tenho uma margem de compra melhor, se eu tenho um acesso ao mercado novo com outro universo de clientes. Arrecadação em outra moeda. Eu ia falar isso agora. Dolarizada. Na verdade, eu até vou fugir aqui de uma pergunta que me veio na cabeça agora. Vocês, pela experiência que vocês têm, quando vem um empresário no Brasil, investe em outro país, estrangeiro, tem algum olhar meio brasileiro?
Não sei, sabe assim? Eu acho que assim... Porque assim, eu acho que a gente é trabalhador, mão na massa. Claro. Muitos países, você sabe que o básico não tem de mão de Claro. obra, falta. Só que também a gente tem a fama brasileira, Claro. vindo pra cá. Vocês Pergunta têm legal. isso? Eu fugiu aqui, mas eu falei, deixa eu perguntar. Não, é cabível, é pertinente, né? Eu penso que, assim, para essa resposta... Talvez, assim, temos 2 ou mais respostas para a mesma pergunta e não tem um certo ou errado, né? Tem um ponto de vista de mercado. Pela nossa experiência, pelo que a gente vê, né, de trajetória fora do Brasil, assim, existe alguma consideração, né, talvez de um mercado mais conservador americano, talvez falando mais para o norte dos Estados Unidos, com relação público latino-americano. E aqui não estou entrando no mérito de Brasil apenas, né? Tá. Então, estou falando de países latino-americanos. Fato é, brasileiro, né? E aí aqui até puxando sardinha pro nosso lado, é um povo trabalhador. Super. Então, assim, o americano, o europeu, eles querem contratar o brasileiro para trabalhar lá. O brasileiro legal nos Estados eles Unidos. meio não se sujeitam a ser garçom, a ser... Então, o latino vai e... É o que a gente brinca, né? O brasileiro, o primeiro cargo dele nos Estados Unidos é o PTO, né? O pau para toda obra. Então, assim, é um povo trabalhador. O brasileiro não tem ego, o brasileiro faz de tudo. Então, assim, pega hoje as maiores construtoras nos Estados Unidos ou construtoras de médio porte. Cara, eu arriscaria dizer, isso não é um dado, isso é uma suposição minha, que talvez mais de 30% hoje dos funcionários tem alguma descendência latino-americana. Ou seja, é um povo que trabalha, é um povo bom, né? Então, eu acho que, assim, existe sim uma ressalva do ponto de vista de trabalho, mas bate na porta dos family office e dos bancos fora, seja banco suíço, seja banco estadunidenses ou bancos até em BVI, por exemplo. Gente, assim, eles têm um público e uma carteira de clientes brasileiros enorme. Gigante. E essa carteira é composta por quem? Brasileiros, empresários que querem dolarizar patrimônio, que eles estão diversificando patrimônio. Patrimônio esse constituído, por exemplo, por uma atividade operacional. E o que esse cara está olhando? Eu vou diversificar meu risco. Que risco? Econômico, político, inflação, moeda, como o Gabi falou. Então, assim, tem, né? Porque, assim, da mesma forma que existe uma ressalva, uma consideração com esse público, por outro lado, é o público que eles querem, inclusive, como cliente. Então mudou, né? É um povo mudando, muito né? querido. Acho que eu procurei chegar pelo copo meio cheio aqui, né? O Brasil, quanto população brasileira? 230 milhões de habitantes. A gente é um povo grande. A gente tem 26 estados. Você tem um regionalismo predominante, né, do brasileiro. Mas o brasileiro é conhecido, sim, como um cara trabalhador, né? Super. Acho que não estou falando aqui de classes sociais, estou falando aqui da cultura do brasileiro, né? Como todo, né, processo de internacionalização, eu acho que quando eu olho para um outro país, o que a gente vê no dia a dia é que os grandes casos de insucesso do empresário brasileiro a caminharem, darem esse passo, né, para estarem em um novo país, é um pouco de falta de planejamento. Então, o cara não se prepara adequadamente para estar lá. Como poderia ter acontecido? Vai no achismo, como né? vai no achismo. Como podia acontecer com o brasileiro, com o argentino, com o americano e com o paraguaio, exemplo. Mas eu procuro enxergar pelo copo meio cheio. Acho que sim, acho que o brasileiro ele tem essa vontade, né? Aquele cara que construiu do zero, aquele cara que constituiu patrimônio, que a família hoje está bem, com todos os nossos problemas e nuances aí, novamente, né? Políticas, etc. Eu acho que a gente se sai bem aqui. Vocês falaram um pouco de banco e de moeda. E o que muda quando a empresa passa a gerar com uma moeda estrangeira, Cris? Receita? Na verdade, a questão da variação cambial, né? A preocupação principal, né? Porque quando se envolve não só produtos, mas se envolve mão de obra, quando se envolve questão de economia, e você tem capital brasileiro, a principal olhar crítico para isso é a questão da variação cambial. Você tem que ficar muito esperto, né? O recebimento em dólar, o recebimento em moeda estrangeira, obviamente isso fica muito mais, não só protegido, mas você tem aí uma ascendência muito grande em cima disso, né?
Agora, a avaliação cambial na contabilidade ele é muito importante. Isso que eu ia falar. Aí, quando há esse plano é posto em prática, é importante ele ter uma contabilidade que entenda disso, que olhe para esses números, né? Até porque... Em outras moedas, Lógico. Que ele pode, aquilo que você falou, pode pensar uma coisa e na hora que for pôr na prática, ele... Exatamente. Então, tem que ficar muito atento a essas questões, tem que ficar muito atento à questão da contabilidade. Quando você tem uma matriz no Brasil e uma filial nos Estados Unidos, a contabilidade ela é um pouco diferenciada, não só nos Estados Unidos, mas dentre outros países, né? E tem um escritório que entenda essas questões, a questão do balanço patrimonial adequado, conforme o CFC pede efetivamente, e conforme as legislações internacionais também. Então, isso é muito importante, ter um profissional adequado, né, junto com a empresa nesse sentido. Quais os principais benefícios que vocês acham que de se trabalhar com países ou com empresas, mercados mais maduros? Que é um mercado europeu, ou vocês não têm essa... Esse dado é legal, né? A gente agora está no momento nós abrimos 2 filiais nossas lá fora. Né? A primeira, eu tenho um sócio que foi para a França, e eu estou indo, se Deus quiser, agora no começo do segundo semestre para os Estados Unidos. Então, vamos falar assim, minha cabeça está mais inclinada hoje para os Estados Unidos. O que me chama a atenção do mercado americano, que tem muitos problemas como todos os outros, tá? Mas o que me chama a atenção, nós estamos falando da maior potência econômica do mundo, fato, mas o poder de compra, tá? Eu trouxe um dado aqui da McKinsey. O poder de compra dos Estados Unidos ele é de $85 mil per capita, dólares. O poder de compra hoje do brasileiro é de R$50 mil por cabeça, tá? Então, quando você vai lá nos Estados Unidos, você vê todo mundo ali de carrão, você vê o cara tendo, e eu tô falando do americano talvez médio, do americano mais humilde, do americano com grana. Eles têm, proporcionalmente falando, um estilo de vida muito parecido. Por quê? Porque o poder de compra é muito maior. Então, você consegue ter acesso a produtos e serviços, né? Muito mais barato. Então, tua moeda é muito forte. No final das contas, e o financiamento bancário desse país também te permite ter acesso a crédito mais barato, além aqui do Brasil. Então, acho que assim, eu estou, novamente, com essa visão enviesada positiva aqui, olhando para os Estados Unidos, mas isso me chama a atenção, tá? O poder de compra muda muito, né, nessa situação. Porque a moeda deles não tem essa... flutuação gigante. Como a nossa. Não é tão volátil. Porque a moeda no mundo é dólar, né? Então... É dólar. O mundo é dolarizado. Tudo é tradeado em dólar. Mas eu acho que assim, eu penso, né, só complementando o que você estava falando, eu acho que tem um outro aspecto aqui extremamente importante quando a gente fala, né? Qual que é a importância de fazer negócio com mercados mais maduros? E aí, aqui eu não estou falando só dos Estados Unidos. Estou falando principalmente dos Estados Unidos, mas países da Europa, por exemplo. Gente, segurança jurídica. Isso é muito importante. Previsibilidade jurídica. Isso é muito ou o importante. nome que for. Pega um empresário que está começando no Brasil e pega um empresário que está começando nos Estados Unidos. Vê quantas empresas surgem por trimestre que têm sucesso e quantas têm insucesso. Comparando proporcionalmente. 90% das empresas que abrem os seus negócios, em até 2 anos, fracassam. Exatamente. Não sei se essa porcentagem é esse número. Mas é impressionante. É isso. Aí, assim, você bate na porta do pequeno, do médio empresário que está começando, primeira coisa que ele fala, imposto. Nos Estados Unidos tem imposto? Tem. Alíquota altíssima, é verdade. Mas você vê esse dinheiro voltar para você. Esse que é o problema. Europa... Você acaba sendo beneficiado com de alguma o que o governo forma, faz efetivamente. Perfeito. Europa, imposto mais alto que os Estados Unidos. Aí você fala, pô, então o Brasil tá barato. Mas o negócio é para onde vai esse dinheiro? Exatamente. Ele se converte em quê? Aí, deu um problema. Processo, ou eventualmente alguma situação judicializada. Cara, nos Estados Unidos, para você entrar com um processo, é uma fortuna. Por isso que a maioria das coisas se resolve em arbitragem, em conciliação, métodos alternativos de disputa de resolução, né? Então, assim, acho que a questão da segurança jurídica, da previsibilidade, tanto para o brasileiro que está indo operar fora, como para o americano, ou enfim, para o europeu indo operar em algum outro mercado, ela é crucial. Por conta disso, imagina, numa tacada acaba seu negócio. Numa tacada do governo. Impostos... Ou numa ação trabalhista, por exemplo. Numa ação, lógico, perfeito. Ótimo exemplo. Então, assim, eu acho que tudo isso é verdade, com esse parênteses e essa adição, né, esse diferencial de segurança jurídica.
Isso está derrubando muita gente. Cara, vocês devem ter muito mais visão disso do que a gente. Imagina, pelos clientes de vocês têm acesso aos números, aos dados. Com certeza. E tem que ficar pensando em estratégias mirabolantes que vocês sempre conseguem descobrir. Com certeza. Como que a gente vai ajudar esse cliente? Não é simples. Né? De jeito nenhum. A gente brinca, o Brasil não é para amadores, não, né? Não. E aí o que entra, o diferencial da Aro é a gente estar próximo do cliente. Porque se o Cristiano está sentado na mesa dele, só fechando o balanço sem analisar, a gente não consegue pegar essas particularidades ou essas necessidades que nem o cliente sabe. Às vezes nem o cliente sabe. Nem o cliente sabe. Então, é aquilo que você falou, de ser personalizado, de fazer uma análise personalizada do que ele precisa para ver se realmente ele precisa daquilo ou não. É isso. Ou precisa muito mais do que ele imaginava. Então, é essa a questão que a gente sempre fala, né? Que tem que olhar caso a caso, que nem você falou no início, qual é o anseio, qual a necessidade, Porque eu já falei com o Gabriel sobre isso, às vezes é um desejo pessoal da pessoa. Sim, super. Não é nem... Sonho. É sonho. Sim. É o sonho americano. Então vou... E às vezes ele pode perder dinheiro, tudo. A última pergunta, que eu acho que poderia até ter sido a primeira, mas foi o que deu o nosso link lá no nosso almoço. Que a gente tava despretensiosamente almoçando, achando que a gente ia falar de nada, mas começamos a falar de negócio. Que aí eu falei, Gabriel, vamos... Até nós fomos para Americana, foi bem bacana aquele café que a gente, né, teve lá, foi alguns clientes, foi alguns parceiros, e principalmente os nossos colaboradores. Como diferenciar uma estrutura operacional fora do Brasil e a tão famosa holding patrimonial, porque eu acho que se confunde, né? Muitas pessoas ainda acham que... vou fazer minha holding. E acha que holding é tudo. É esse abraço. Nome bonito, né? Esse abraço, a holding. Né? Como que é isso? Como que a gente consegue diferenciar essa estrutura e até explicar para o empresário que não é tudo a mesma coisa? E tem que tomar cuidado até, né? Com cada coisa é uma coisa. A primeira diferença, talvez a mais alarmante aqui, é segregação de risco. Né? Então, uma holding, por si só, ela não é um conceito contábil, jurídico, não é uma limitada, não é uma SA. Holding é holding, é uma empresa. O que significa holding? Hold, deter. Né? Então, assim, uma holding pode ser qualquer empresa que você queira chamar de holding. Então, uma holding patrimonial, ela vai deter ativos pessoais. Ela pode deter um veículo de investimento, ela pode deter um imóvel, ela pode deter carro, dinheiros, o que for. Uma holding operacional, geralmente é aquela empresa que compõe um outro grupo de empresas operacionais, que tem funcionários, que tem uma folha, que tem... Receita, despesa e por aí vai. Né? Então, é uma confusão grande feita hoje. E o mesmo conceito de holding no Brasil, na minha opinião, ele se aplica para o resto do mundo. Então, assim, você querer chamar aquela sua determinada empresa de holding operacional ou patrimonial, acho que vai muito do que você coloca lá dentro, né? Existem agora, então, configurações de como você vai casar uma estrutura com a outra, né? E eu acho que aqui é o nosso grande diferencial, né? A Aro está sempre olhando à frente, né, dos interesses do cliente sobre isso. Então, cliente, para você faz sentido deixar o seu imóvel na mesma empresa que você tem dívida trabalhista? Eu ia falar isso. A gente pega bastante cliente, né, que é holding, e que quando a gente olha as atividades, os quinais, holding patrimonial, compra e venda, aluguel... Ele traz todos os riscos do negócio para o patrimônio dele diretamente. E aí, o que acontece? Se acontece alguma coisa... mas falaram que eu ia estar... Blindado, que nada ia me acontecer. Mas ele misturou tudo no único... Até mesmo porque é custoso ter várias empresas, é trabalhoso ter várias empresas, mas tem vários casos de empresário que é holding, na hora que a gente olha, tem tudo. Mas sabe o que eu penso assim? Eu acho que a questão da holding, ela ficou... Sabe assim, aqueles videozinhos de Instagram de 10 segundos que falam... Virou commodity, assim, monte sua holding, como se fosse algo, que você faz... Muito simples. Sem ter uma estratégia. Né? Assim, a gente cansa de dizer isso para onde a gente vai, clientes, parceiros e tal, fala assim, cara, holding não é para todo mundo. Não é para o rico, não é para o pobre. Ela é
personalizada para cada circunstância. Então, assim, tem vezes que eventualmente vai fazer sentido você falar para o cliente, cara, fica na física. Exatamente. Não põe nem empresa nenhuma, fica na física. Quanto você vai ter de alíquota de doação, de sucessão, quanto você vai pagar de TBI numa integralização para dentro de uma empresa, fica na física. Que risco você tem? Você está com sua sucessão pronta. Então, assim, eu acho que aqui é um conceito muito importante. É muito, muito sábio quem sabe fazer essa diferença na vida prática, né? E não confundir as coisas. Imagina, o cara depois tem uma dívida, um passivo, um liability, isso é penhorado. Ou isso é acessado, ou tem uma desconsideração da personalidade jurídica. Meu contador falou que nada ia acontecer comigo. Que eu tava protegido. O meu advogado falou que nada ia acontecer comigo. Realmente é isso. Agora, né, que a gente tá em período de imposto de renda, eu tava nos meus momentos de cabeça sem pensar, olhando uns vídeos. E um contador falou, fizeram uma pergunta para ele e falou, quando eu tenho que ter uma holding? E ele meio que falou, quando você tem um imóvel, dois imóveis, quando você tem isso de patrimônio... Tem essa regra, Cris? Não é bem assim. Não. 2 imóveis, então tem que ter holding? Não 100 mil reais assim. eu tenho que ter uma holding? É como o Gabriel comentou exatamente, tem que fazer uma análise personalizada. Muitas vezes a pessoa pode ter 2, 3, 4 imóveis e talvez não faça sentido para ele ter uma holding. Perfeito. E muitas vezes a pessoa tem um imóvel que esse imóvel faça muito sentido ele ter uma holding. Exato. Então, assim, é muito personalizado, é cada caso. Não é uma regra, e, obviamente, nós aqui junto conseguimos dar a melhor expertise e a melhor solução para o cliente. É porque... Aí eu falei, e daí esses vídeos que a pessoa cai na besteira de falar, não, é simples, eu não preciso pagar uma consultoria, não preciso pagar o escritório. Eu ouvi num vídeo porque meu amigo fez, eu vou fazer. No final de semana eu tava jogando beach tênis com a minha amiga, ela montou uma, eu também vou montar, não vou ficar por baixo não, vou ter uma holding. Não é bem assim. E aqui eu perdi Nos procure que a gente consegue, de fato, entregar para vocês aí uma solução bem personalizada. E aquilo que a gente falou, a transparência de falar, não dá. Vale a pena. Você não precisa. Eu quero ter uma empresa nos Estados Unidos. Não dá. Não é o momento. Porque assim, se fosse, a gente poderia falar, tenha. A gente vende esse serviço, é nosso ganha-pão. Fácil. Só que a gente tem essa transparência de falar, não, você não precisa ter uma holding, não é o momento, né? Você não precisa, não é o momento de você ter a sua empresa fora do Brasil, né? Estrutura primeiro uma empresa aqui no Brasil. Perfeito. Então, essa transparência e essa análise criteriosa que a gente faz, né, Cris, para os clientes. Exato. Então é isso, meninos. Queria agradecer vocês, a presença de vocês. Tem mais assuntos para falar. Isso foi só um spoiler. Aperitivo. E agradecer todo mundo que está nos assistindo. E se tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre isso, a Laura vai deixar um link. E mande a sua pergunta que o Gabriel responde, o Cristiano. Dependendo de qual foi a temática, a gente direciona para o especialista. E a gente consegue te ajudar e tirar essas dúvidas. Mas fique aí, temos mais vídeos, e mais assuntos e mais novidades vindo a Aro trazendo, né, Cris? Sim, com certeza. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Muito tchau, obrigado. tchau. Obrigado.